Vamos lá, pessoal. Faz tempo que eu não gravo vídeos mais longos aqui no canal. Eu só gravo shorts agora. Por quê? Porque vocês não assistem mais vídeos longos. Tudo agora é muito mais rápido, tudo mais imediato, então as pessoas não têm paciência. Mas eu peço que você assista esse aqui até o final, que ele é importante. E seria impossível de falar o que eu preciso em um short de 1 minuto e meio, tá bom? Então, eu já gravei aqui um vídeo falando sobre a tragédia que aconteceu com o Charlie Kirk lá nos Estados Unidos. E não é um caso isolado. Tiraram a vida dele simplesmente porque ele pensava de forma diferente do sistema. Cristão, conservador, defensor dos bons costumes. Se você é cristão, vão te chamar de retrógrado, de extremista, de fundamentalista religioso e tudo aquilo que termina com fóbico no final da palavra. Você sabe do que eu estou falando. Se nós falamos de qualquer coisa que seja que eles não concordem, inclusive e principalmente baseado naquilo que a Bíblia nos ensina, nós somos perseguidos, bloqueados, cancelados e, em alguns casos, até tentam contra a nossa vida. E por que eu estou falando de novo aqui sobre o caso do Charlie Kirk? Veja só o que eles falam, tá bom? Porque é o seguinte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo. Coração bom você tem? Coração bom. Na facada, na facada, tava torcendo, não? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Bom, o nome desse homem é Eduardo Bueno, o Peninha. Eu até conheço ele, mas eu não sei exatamente o que ele faz, tá? Agora, olha só, quando eles falam, nada acontece. Tudo é permitido, tudo é aplaudido. Agora, se nós falássemos a mesma coisa, você pode ter certeza que nós já estaríamos presos. Só que essa perseguição, ela não é nenhuma novidade. Se você ler realmente a Bíblia, saberá que Jesus já tinha dito que isso ia acontecer, que nós seríamos perseguidos, presos, que vão atentar contra a nossa vida por causa de Jesus. Está lá em Mateus 24:9. E que nós seríamos odiados por causa do nome de Jesus, que está lá em Mateus 10:22. E isso está acontecendo agora. É uma história que ocorre no livro de Daniel, que fala da estátua de Nabucodonosor, onde cada parte da estátua representava a ascensão de um império. Um deles, representado pela cintura de bronze, era o reino grego de Alexandre o Grande. Isso é história, tá? Isso já aconteceu, ok? Só que há relatos na tradição judaica e de um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que diz que alguém falou para Alexandre o Grande que aquela profecia da estátua de Nabucodonosor se referia a ele. O que pode acontecer na cabeça de um homem saber que aquela profecia que foi predita na Bíblia há centenas de anos atrás se referia a ele mesmo? É exatamente isso que está acontecendo conosco hoje. As profecias que aconteceram há mais de 2000 anos, que diziam que nós seríamos perseguidos, odiados, silenciados, somos nós. Nós estamos vivendo exatamente o momento que foi predito na palavra do Senhor. Fala-se tanto de perseguição de grupos de pessoas, mas não há no mundo pessoas mais perseguidas do que os cristãos. Países que são enaltecidos pelo sistema, como Cuba, China, Coreia do Norte, Venezuela, Palestina, entre outros, todos esses, há perseguição religiosa, há perseguição com cristãos. Lá nós não temos vez, lá nós não temos voz. Há um comportamento padrão que está sendo instalado no mundo. E se você não se encaixa nele, você é tratado como o inimigo. Usam palavras que você já conhece, né? Como extremista, fundamentalista religioso, preconceituoso, ataque ao Estado democrático de direito, ações antidemocráticas, discurso de ódio. Mas eles podem falar tudo aquilo que eles querem. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma perseguição massiva contra os judeus. Aliás, Hitler ele foi uma sombra, um rascunho daquilo que será o anticristo. Você sabia disso? Ele queria simplesmente exterminar os judeus da face da terra. Só que mal sabia ele que ele estava cumprindo uma profecia bíblica da restauração do povo judeu como nação. E essa ação, essa profecia sendo cumprida, daria início à contagem regressiva para o final do mundo e para a volta de Jesus. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que falam sobre isso. Se inscreva aqui e busque por esses vídeos, ok? O sistema que o Hitler criou
ele mexeu com o comportamento das pessoas que começaram a odiar os judeus sem motivo e concordavam com as ações do Hitler. Entenda isso. Os alemães, ali no caso que eu estou falando. Os vizinhos denunciavam os judeus que eram seus amigos, que eles conheciam há anos. Os judeus eles perderam tudo que eles tinham. Não podiam mais comprar, não podiam mais vender, tinham que se esconder. E se eles fossem pegos, eles eram levados para campos de concentração, do qual eles não saíam nunca mais. Eu tô medindo as palavras aqui, tá? Porque dependendo daquilo que eu falo, o vídeo pode ser bloqueado, tá? Quem os judeus eram, o seu comportamento denunciava quem eles eram. E quem é cristão hoje, cristão de verdade, ele é denunciado pelo seu comportamento também. Para encerrar, em Apocalipse 13, 16, vai falar da implantação de uma marca nas pessoas, na sua testa e na sua mão direita, e do qual quem não tiver essa marca será perseguido pelo sistema. Essas pessoas estarão à margem da sociedade, não muito diferente dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Coincidentemente ou não, na verdade é não, né? Porque não há coincidências na Bíblia. Em Êxodo 13:16, o mesmo 13:16 de Apocalipse vai falar de uma marca que Deus implementou no seu povo, na testa e na mão direita. Claro que não era uma marca física, era um símbolo de uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, por isso que é mencionada a testa, que refletia nas ações das pessoas, por isso que fala da mão. Então, uma marca na mente, que muda ali, né, o comportamento das pessoas, e isso reflete naquilo que elas fazem, na forma como elas agem na sociedade. Ou seja, essa marca que será imposta no fim é uma mudança de comportamento das pessoas, que irá refletir nas suas ações. E todo aquele que não se encaixar nesse comportamento será perseguido. Estão conseguindo entender? Ah, Wesley, então você está falando que a marca já está sendo implementada agora? Não, não é isso. Mas é o início do projeto. Por mais que o anticristo, né, o iníquo, o filho do pecado, ainda não tenha assumido o poder, as ações da sua iniquidade já operam, assim como fala lá em 2 Tessalonicenses 2:7, que diz assim, ó: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Apenas há um que agora o detém até que seja afastado. Muitos interpretam que esse um que vai ser afastado, vai ser retirado, é o Espírito Santo. Outros falam que é a igreja. Eu digo que é os dois, porque um não pode estar sem o outro. Afinal, Jesus ele deixou bem claro, quando ele subiu ao céu, de que ele não nos deixaria órfão, que traria para nós o Espírito Consolador, que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, se o Espírito Santo sai, a igreja sai também. A igreja está falando de nós, tá? Não estou falando de templos feitos por mão de homens, tá? Então é o Espírito Santo e a igreja que ainda impedem a ascensão do anticristo. Da mesma forma que o Antigo Testamento foi preparando as pessoas para a chegada de Jesus, da mesma forma há uma preparação agora, ok? Agora, para a chegada do anticristo. Para que quando ele assumir o poder, as pessoas o apoiem. Entende agora por que tudo está se afunilando para um caminho, para um único caminho? Então, não deixe esse vídeo se perder. Compartilhe ele com outras pessoas para que elas possam entender o que está acontecendo e que nós não venhamos desanimar, né, achando que estamos vivendo um momento de injustiça. Não, são coisas que são necessárias acontecer, mas nós somos privilegiados porque nós já temos a informação com antecedência. Está aqui na palavra do Senhor. É só você ler e peça para que o Espírito Santo ajude você a entender, ajude você a interpretar. É isso, pessoal. Tchau, tchau.